Há vários tipos de ANOVA. O ANOVA que veremos nesta aula é o ANOVA de um fator ou ANOVA de uma via, que em inglês é chamado de One Way ANOVA. Essa sigla, né, ANOVA, significa análise de variância. Quando nós temos uma variável com 3 ou mais grupos e nós queremos saber se esses 3 ou mais grupos diferem quanto a uma característica quantitativa, eu posso fazer o uso de ANOVA de um fator. Então eu tenho duas variáveis. Uma variável é uma variável qualitativa nominal, categórica, então você tem ali as categorias 3 ou mais, e a outra variável é uma variável quantitativa, normalmente quantitativa contínua. Aqui um fluxograma mostrando exatamente essa combinação de variáveis. Para a gente fazer uma ANOVA de um fator, do que nós precisamos? Primeiro, como já foi dito, duas variáveis. Uma é a variável independente e a outra é a variável dependente. A variável independente é aquela qualitativa nominal com 3 ou mais grupos ou 3 ou mais categorias. E a variável dependente é aquela variável quantitativa, normalmente contínua. Em alguns casos, quando você tem alguma variável quantitativa discreta, como a ANOVA tem uma premissa que se chama premissa de normalidade, é um teste paramétrico, normalmente os dados quantitativos discretos não atendem a essa premissa, não se ajustam, né, os resíduos não se ajustam a essa premissa quando a gente usa uma variável discreta. Então pode ser necessário utilizar uma análise análoga ao ANOVA de um fator, só que não paramétrica, que no caso seria o Kruskal-Wallis. Aqui nós temos um outro fluxograma, mas agora mostrando as duas análises que nós já vimos na nossa disciplina. Então, vamos lá, elas são muito parecidas e só mudam em uma característica. Então, o teste T para amostras independentes e a ANOVA de um fator diferem em uma característica, tá? Então, ambas têm duas variáveis, ambas a variável dependente é quantitativa e ambas têm a variável independente qualitativa nominal. Só que o teste T, essa variável independente, ela tem somente duas categorias ou somente dois grupos. Enquanto que na ANOVA de um fator, a variável independente qualitativa nominal tem 3 ou mais categorias. Então essa é a principal diferença entre esses testes. Então, quando a gente vai fazer uma ANOVA de um fator, é primordial que antes, né, até para a gente definir que a ANOVA de um fator é a análise adequada para a gente utilizar, você tem que ter o seu objetivo, tem que ter a sua pergunta, né? Qual a pergunta que você quer responder? Qual o seu objetivo? E só então você vai saber, a partir do delineamento experimental, delineamento amostral, qual análise você vai utilizar. Então a gente tem lá a história da população, da amostra, dos elementos e variáveis. No exemplo que nós vamos utilizar hoje, o ANOVA de um fator, a nossa pergunta, né, o resultado, para encontrarmos o resultado, para encontrarmos a resposta, a gente vai ter que utilizar essa análise ANOVA de um fator, é a seguinte: as espécies Iris setosa, Iris versicolor e Iris virgínica apresentam sépalas num comprimento diferente? Então a gente já tinha visto esse mesmo exemplo lá no teste T, só que no teste T, ao invés de a gente buscar a diferença entre 3 espécies, lembra? 3 categorias, a gente buscou entre 2 só. Então a gente viu a diferença entre Iris setosa e Iris versicolor, por exemplo. Aqui então acrescentamos uma espécie, então consequentemente teremos que usar, ao invés do teste T, o teste ANOVA de um fator. Quais seriam os passos preliminares para a gente fazer, para nós respondermos essa pergunta? Então, primeira coisa, pergunta que já foi feita: se aquelas 3 espécies do gênero Iris apresentam diferença com relação ao comprimento da sépala. Segundo passo é definir como será a amostragem, tá?
Qual é a minha população? Isso tudo depende da pergunta, né? Qual é a minha população? Quais os elementos que eu vou extrair dessa população? E desses elementos, quais variáveis que eu vou observar ou que eu vou medir? Ok? E, obviamente, a forma de amostragem. E, por fim, quando a gente tem já a pergunta definida e todos esses outros passos de população, elemento, variáveis, forma de amostragem, a gente consegue definir qual análise utilizar. Então, nesse caso, seria a ANOVA de um fator. Primeiro passo, formular hipóteses. Então, os testes de hipóteses, as análises inferenciais, elas sempre têm essas duas hipóteses, que é a hipótese nula e a hipótese alternativa. A nula, no caso desse grupo de análises que busca diferença entre categorias, diferença entre grupos, a hipótese nula é que não há. Né? Então, qual que é a hipótese nula? Não há diferença, os grupos são iguais. E a hipótese alternativa seria uma hipótese complementar, um estado complementar à hipótese nula, é que sim, as espécies, os grupos, né, apresentam diferenças entre si. O segundo passo é a gente definir. Eu tenho que coletar. Né? Eu já tenho minha pergunta, já sei qual é a minha população, já sei como eu vou amostrar, quais os elementos, o que eu vou extrair desses elementos. Já fiz a minha hipótese estatística nula e hipótese alternativa. Agora eu preciso saber o tamanho amostral para de fato eu ir coletar. Então há três possibilidades. A gente tem que fazer um cálculo, né? Calcular o tamanho amostral necessário. Para isso, a gente pode ter três diferentes formas que podem até serem combinadas entre si. Então a primeira é você fazer uma coleta piloto com poucas amostras, só para você ter uma estimativa dos dados que você precisa para fazer esse cálculo. Uma outra possibilidade é você utilizar trabalhos que já aconteceram para tentar fazer esse cálculo. E, por fim, uma terceira possibilidade seria uma estimativa teórica direta. Então, você baseado em várias informações, em algum modelo ou algo do tipo, ou até nas duas primeiras formas, a gente criar ali uma forma de definir, de estimar esses valores que nós precisamos. E quais exatamente são esses valores? Então eu tenho aqui o GPower, que é o programa que a gente utiliza para fazer cálculo de tamanho amostral, e depois de selecionar qual o teste que nós vamos utilizar, nesse caso a ANOVA de um fator, eu vou ter que preencher os parâmetros para que eu consiga calcular. Então, o primeiro parâmetro que a gente usa como padrão aqui na disciplina é o nível de significância, que colocamos como 0,05, ou seja, 5%. Nível de significância é a probabilidade de você cometer o erro tipo 1. O poder do teste, que a gente também usa como padrão 0,95, que é 95%, e o poder do teste ele controla o quanto que o modelo controla, né, esse erro tipo 2. A terceira característica ali é o número de grupos. Tá? Então é basicamente quantos grupos a gente tem. Não são 3 espécies? Então coloquei ali 3 grupos. Okay? Aí o parâmetro mais complicado, vamos dizer assim, para a gente preencher é a estimativa do tamanho de efeito. E é exatamente essa estimativa que a gente precisa de dados piloto ou de dados de estudos semelhantes ou de outras estimativas teóricas para calcular. Então, para calcular, eu clico ali no determinar e preencho tudo isso que precisa. O que a gente precisa preencher ali? A média do grupo 1, a estimativa da média do grupo 1, a estimativa da média do grupo 2 e a estimativa da média do grupo 3. E ali o size é o tamanho amostral, quantos indivíduos você utilizou para fazer aquela estimativa da média. Tá? Então, preenche isso daí. E por fim, a gente precisa do desvio padrão também. Só que o desvio padrão que a gente entra nesse cálculo é um tipo de desvio padrão agrupado. O que acontece é que a ANOVA, em seu estado inicial, ela tem a premissa de homocedacidade, ou seja, que as variâncias são semelhantes. Então, teoricamente, por essa premissa, os desvios padrões, né, dos grupos seriam iguais. Obviamente, isso nem sempre acontece.
Tá? Mas para efeitos de cálculo, a gente pode utilizar ali nesse desvio padrão o que a gente chama de desvio padrão agrupado. A fórmula está aí na imagem, no slide, e depois a gente vai de forma prática fazer esse cálculo. E os passos finais, que agora é basicamente a gente rodar a análise. Ok? Então, primeira coisa, quando você vai fazer uma análise estatística, já coletou os dados, já definiu o que a análise vai fazer, inicialmente a gente começa por uma estatística descritiva. Então tem ali, eu coloco como exemplo ali as 3 espécies, a quantidade de indivíduos que eu precisei coletar de cada uma, a média, o desvio padrão, o erro padrão, poderia incluir outras variáveis. Isso é uma análise inicial para a gente conhecer, para a gente ter uma ideia melhor dos dados. Um gráfico excelente também para a gente conseguir observar o padrão dessas diferenças que a gente está buscando. E esse gráfico é muito claro ali que quando você compara as 3 espécies, observando a média e o intervalo de confiança de 95%, que eles têm uma diferença substancial. E olhando esse gráfico, eu chego à conclusão que muito provavelmente, quando eu fizer o ANOVA, eu vou observar, né, o valor de P será significativo. Depois que nós fizemos ali a estatística descritiva, eu observei as medidas resumo, os gráficos relevantes, eu vou calcular a normalidade. A normalidade, no caso do ANOVA, eu tenho que calcular em cima dos resíduos, ou seja, dos erros, e não dos dados brutos. Aqui no primeiro momento tem esse gráfico chamado QQplot, que é um gráfico que compara os quantis teóricos de uma distribuição normal, que é a linha, com os nossos resíduos padronizados, que são esses círculos, né, esses símbolozinhos aí. Quando esses símbolos eles estão em cima da linha, isso indica que os dados, os erros, os resíduos se ajustam à distribuição normal. Mas a gente sempre vai lá e faz uma análise diferencial, que no caso nós indicamos o teste de Shapiro-Wilk, que nesse caso, a estatística W de Shapiro-Wilk 0,988 e o valor de P não significativo, quer dizer que nossos dados não são diferentes, né, de forma significativa, estatisticamente significativa, de uma distribuição normal, os nossos resíduos. Passou pela normalidade, nós vamos para o próximo passo, que é a outra premissa da ANOVA, que é a premissa de homocedaticidade, ou seja, as variâncias dos resíduos precisam ser semelhantes. Então, para essa análise, a gente utiliza o teste de Levene. O teste de Levene ele vai dizer se esses resíduos são homocedásticos ou se eles são heterocedásticos. Quando eles são heterocedásticos, eles estarão violando essa premissa, como aconteceu no nosso caso. O P ele foi 0,000882. Então, a diferença foi significativa, quer dizer que as variâncias dos nossos resíduos são diferentes. Nesse caso, no caso de violação da homocedaticidade, nós precisamos utilizar uma correção no teste. Então, quando eu fizer o ANOVA, aqui o resultado do ANOVA, eu tenho ali, ó, ANOVA, One Way ANOVA, né, ANOVA de uma via, Wilks, que é o quê? É o ANOVA com a correção de Wilks para a heterocedaticidade. Como meus dados são heterocedásticos, ou seja, as variâncias não são semelhantes, eu vou utilizar o One Way ANOVA com essa correção de Wilks. Então eu tenho ali, ó, o F, a estatística F, os desvios, os graus de liberdade, 2,92,2, e o valor de P, que também foi significativo, né? 0,00027 vezes 151, ok? Então, o que esse resultado da ANOVA me mostrou? Esse resultado me mostrou que há diferença entre os grupos, mas a ANOVA não me diz entre quais grupos há diferença. Fala, ó, tem diferença entre esses 3 grupos que você testou aí. Para você saber agora entre quais grupos tem a diferença, você precisa utilizar uma análise ou um teste chamado teste ou análise pós-hoc, ou o tipo, né, de teste a posteriori. Então você faz uma ANOVA, não deu significativo, acabou.
não tem diferença entre os grupos. Deu significativo? Vamos descobrir entre quais grupos. Então, vou fazer um teste post-hoc ou a posteriori. De forma geral, quando os seus dados são homocedásticos, a gente usa o teste T como teste post-hoc. E quando os dados são heterocedásticos, que é o nosso caso, o nosso teste post-hoc será o teste de James-Howell. Então eu fiz o ANOVA e vi que tem diferença. Agora eu vou fazer um outro teste, que é o teste de James-Howell. Por que James-Howell? Porque nossos dados violaram essa premissa de heterocedaticidade. Mesmo que eu fiz a ANOVA com correção, eu tenho agora que fazer o teste post-hoc a partir de um teste, né, que é preparado para lidar com essa heterocedaticidade. Nesse caso, um dos testes é o teste de James-Howell, que é o que utilizaremos. Então aqui é um resultado em que ele compara os 3 grupos, faz uma matriz ali comparando entre os 3 grupos e apresenta entre cada uma das comparações a diferença média, tá? Que é simplesmente a média do comprimento da sépula de um grupo menos a média do comprimento da sépula do outro grupo. O valor de T, os graus de liberdade e o valor de P. Nesse caso, se você observar o valor de P aí nas 3 comparações, todas elas foram abaixo de 5%. Então, todas elas foram significantes. Então, como que a gente escreve esses resultados? Que seria o nosso passo 8. Os resíduos, então vamos falar primeiro das premissas. Os resíduos não violaram a premissa de normalidade. W igual, a estatística, né, de Shapiro-Wilk, igual a 0,988. E o P é igual a 0,219. Tá? Então não violaram. Mas os resíduos violaram a premissa de homocedaticidade. Por meio do teste Levene nós vimos isso. Aí eu coloquei lá o valor da estatística do teste, que é o F, 7,38, e o P, que a gente vê que foi um P significativo, abaixo de 5%. Então houve heterocedaticidade. Como os dados violaram a premissa de homocedaticidade, nós utilizamos a ANOVA com a correção de Welk. Os resultados da ANOVA, agora falei dos resultados da premissa, agora vou falar os resultados do teste. Os resultados da ANOVA mostraram que há diferença entre as espécies, pus lá o F, pus o 92 e o 2, que são os graus de liberdade, pus o valor de F, pus o valor de P, mostrando que há essa diferença, pois ele foi significativo. O próximo passo é analisar os dados, os resultados dos testes a posteriori, ou dos testes pós-hoc, que nós utilizamos o James-Howell. Então, da mesma forma que nós descrevemos lá o resultado da ANOVA, agora a gente fala de forma específica para cada comparação. Nesse caso, as 3 espécies foram diferentes entre si. Você pode apresentar uma tabela ou um gráfico ou escrever isso no texto, ou as 3 coisas, né? Ou analisar aí o que é melhor. Então, no texto ficaria como? Íris virgínica é maior do que íris setosa. Pus o resultado, íris versicolor. Íris virgínica é maior que íris setosa e íris versicolor, colocando os resultados ali, o T, o grau de liberdade e o valor de P. E íris versicolor é maior que íris setosa. Mesma coisa ali, colocando os valores, os resultados do teste. Agora vamos lá. Extra, terminamos o teste terminou aí. Mas e se a premissa de homocedaticidade for violada? Como aconteceu? Tá? Se ela for violada, a gente utiliza não assumir as variâncias iguais. Então a gente utiliza esse teste de ANOVA com a correção de Welk. E se a premissa de homocedaticidade não for violada, nós utilizamos a ANOVA normal, que é a ANOVA chamada de ANOVA de Fisher, ok? Assumir que as variâncias são iguais. Então isso aí a gente mais ou menos já que viu, né? Como nós tivemos esse problema de homocedaticidade, nós utilizamos a correção de Welk. Se não tivesse ocorrido, utilizaria a ANOVA normal. Uma outra possibilidade é antes da homocedaticidade, né? Antes do teste, seria o teste de normalidade. E se os nossos resíduos se ajustaram à distribuição normal. Mas e se não tivessem se ajustado? E se essa premissa da normalidade tivesse sido violada? Então a gente tem algumas opções, tá? Como nesse caso, o Shapiro-Wilk, o P foi significativo, foi menor do que 5%. Então nossos dados diferem, nossos resíduos diferem, não se ajustam à distribuição normal.
Então, uma possibilidade é utilizar um teste não paramétrico análogo ao ANOVA. Nesse caso, é o teste Kruskal-Wallis. Então, aqui no teste Kruskal-Wallis você tem também o valor da estatística, grau de liberdade, valor de P e o tamanho de efeito. E aqui, da mesma forma, no teste não paramétrico, ele encontra se há ou não diferença entre os grupos, mas não te diz entre quais grupos. Então, você tem que fazer depois um teste extra. Ok? Nesse caso, também é feito esse teste extra, ele compara uma por uma, cetosa com versicolor, íris cetosa com íris virgínico, íris versicolor com íris virgínico, te dá o valor de P aqui, que foi tudo diferente também, nesse caso. No primeiro exemplo, a gente comparou o tamanho, o comprimento da sépala. Nesse outro exemplo, que os dados violaram a premissa de normalidade, a gente está comparando a largura da pétala. Tá? Outra possibilidade, ao invés de você... os resíduos não se ajustam à distribuição normal, você vai lá e aplica o Kruskal-Wallis. A gente normalmente indica, antes de utilizar um teste não paramétrico, tentar pegar os nossos dados brutos da variável dependente e fazer uma transformação. Tá? Então eu transformo e depois eu testo novamente, faço a análise e testo a normalidade. Se agora se ajustou, perfeito. Se não se ajustou, você pode até tentar uma segunda ou terceira ou quarta transformação. Tá? Agora, se testou e não deu certo, aí sim você pode ir para um teste não paramétrico. Esses aí são dois tipos de transformações que são normalmente utilizados, que é a transformação de raiz quadrada e a transformação logaritmo de 10. Normalmente é muito fácil fazer isso. Você pega ali a sua variável dependente, tá? Que é uma variável quantitativa normalmente contínua, né? E pode fazer em qualquer programa, o Excel, por exemplo, e fazer a raiz quadrada. Puf, fez a raiz quadrada de todos os valores e pegou essa nova coluna transformada e vai analisar os dados, fazer a análise estatística, mas agora com essa coluna transformada.